Oi, tudo bem? Eu sou o Frei Joaquim, este é o canal Herdeiros de Homero. Quero mostrar para vocês os livros que li no mês de março e o que eu pretendo ler no mês de abril, as leituras em andamento e também alguns livros novos. Vou começar então pelo livro do mês de março, 12 livros para 2025. Eu escolhi este livro aqui, O Banquete de Platão. Aqui nós temos então comensais, entre eles Sócrates, Aristófanes, Agatão, sentados à mesa na casa de Agatão, poeta trágico, depois que ele vence um concurso de poesia. No dia seguinte, eles vão para a casa desse poeta e vão discursar sobre o amor. Livraço, coisa linda. Eu escolhi para este ano sempre livros que foram escritos na antiguidade greco-romana. Nunca tinha lido o banquete inteiro. Que coisa maravilhosa. O poder do amor, né? O amor, esse Deus primordial, incriado, esse Deus que nos une com o divino. Livraço, coisa maravilhosa, esse livro, um dos melhores que eu li. Consegui ler, gente, Os Borges do Alexandre Dumas. Lembra que eu li aqui o Mário Puzo, Os Borges da história da primeira família do crime. Foi depois que eu li isso aqui que eu consegui dar prosseguimento a essa leitura. Essa leitura aqui estava parada, estava no capítulo 7. Eu entendi os personagens. Eu não estava entendendo esse livro, agora sim. Aqui o Alessandro Dumas, ele fixa a atenção mais nas batalhas, no contexto externo que estava acontecendo na Itália, a invasão da península pelo rei Carlos VIII, depois o César Borgia conquistando então a Romanha e tantos outros ducados, que a Itália era dividida em várias cidades-estados, então César Borgia, o filho do Papa, né, ele fixa muito nessa questão das guerras, sabe, de mostrar as tramóias políticas, mostra também a corrupção, traição, simonia, incesto, assassinato, e são vidas fascinantes, né, dessa Itália renascentista. A morte de Savonarola também é descrita aqui, muito interessante, né, o que levou a esta condenação do monge beneditino lá em Florença. Maquiavel também aparece aqui com textos, cartas de Maquiavel. Esse livro aqui, do Alexandre Dumas, ele faz parte de uma coleção de romances históricos. Esse aqui ele lançou de 1839 a 1840 em Paris. Então ele é autor, por exemplo, do Conde de Monte Cristo, ele dá muita ênfase a essas questões de vingança, traição. Devorei esse livro. É um dos que estavam parados na estante. Lembra que eu fiz um vídeo com 5 livros parados? Eu não comecei nenhum daqueles. Esse aqui eu não tinha nem mostrado. Comecei, devorei esse livro, maravilhoso. Li também O Estrangeiro, do Albert Camus. A história de Meursault, um jovem funcionário de um escritório, de repente comete um assassinato lá na praia do Mediterrâneo, na Argélia. O sol bem quente, ofuscante, né? Seria uma tragédia solar. O sol influencia algumas das suas decisões, mas o que Camus destaca aqui é o absurdismo da vida. Nessa questão de estarmos jogados na voracidade dos acontecimentos, muitas vezes estranhos às situações, à fúria e o som da vida. Ele faz parte daquele grupo, né, de escritores como Sartre, Simone de Beauvoir, que traz para nós a questão do existencialismo. É uma escrita enxuta, um livro muito bem escrito. Foi uma releitura e agora eu descobri tantas coisas interessantes nesse livro. Gostei demais dessa leitura. Li também esse livro, A Livreira de Paris, da Carrie Meyer, a história da Sylvia Beach, que fundou a Shakespeare and Company, essa livraria no Entre-Guerras lá em Paris, em que aparecem aqui vários personagens que a gente gosta, como James Joyce. Inclusive, a autora vai dar muita ênfase na relação de amizade dos dois, em que a Sylvia vai publicar o Ulisses lá em Paris. Esse livro será de fundamental importância
para a literatura moderna. Nessa livraria também nós temos a frequência de Hemingway, de Ezra Pound, de Scott Fitzgerald, de Gertrude Stein, né, que era uma mulher colecionadora de artes lá em Paris. Tem livros sobre ela aqui na biblioteca também. Gostei demais desse livro. O que estou lendo? Estou lendo, então, o Arquipélago Gulag, do Alexander Solzhenitsyn. Esse livro fez parte, então, do mês de março, do Clube Tatiana Feltrin, sua biblioteca, ano 2. Então, tem vídeos interessantes, discussões sobre essa obra. E aqui nós temos um sobrevivente dos campos de extermínio da época de Stalin, os Gulag. O Solzhenitsyn descreve para nós todos os horrores, torturas, procedimentos, né, de levar uma pessoa para o Gulag. Solzhenitsyn era um soldado, estava servindo na Segunda Guerra Mundial. Ele escreve uma carta de fórum íntimo para um amigo, a carta foi interceptada, e ali eles descobrem nesta carta referências a Stalin. Não é uma crítica nem forte, uma simples crítica, por isso ele pega vários anos, acho que 11 anos de Gulag. E tem situações assim do dedurismo da época que levam pessoas para o Gulag de maneira assim que a gente fica estarrecido, né? Por exemplo, se uma professora vai pregar um cartaz, um jornal na parede, tem uma foto do Stalin no jornal, ela deixa o alfinete perfurar um pedaço da imagem do Stalin, ela vai ser condenada. Achei um absurdo. Um livro muito forte, estarrecedor, um livro que deve se passar para outros também lerem, como diz a Tatiana, para não ficar parado na estante. Uma das cenas mais marcantes é quando Gorky visita Gorky, o grande escritor russo da época soviética, que foi engolido também no final da vida pelo sistema. Ele visita um Gulag e uma criança conta para ele todos aqueles horrores que passam ali, os sofrimentos. Ele sai de lá chorando e não faz nada. Nem poderia ter levado a criança embora, né? E no outro dia o menino é fuzilado. Não, só ele sair, o menino é fuzilado. Achei um horror isso. Vou continuar a leitura. Estou continuando também a leitura de Atenas, A Ascensão de Atenas, do Anthony Everett, a história da maior civilização do mundo. Século V a.C., em Atenas, reuniu Sócrates, Platão, Aristóteles, os dramaturgos Ésquilo, Sófocles, Eurípides, Xenofonte e tantos outros, né? Fídias, Péricles, Solon. Então ele vai contar, né? O que levou a esse momento histórico tão importante em Atenas, né? Que ali emergiu grandes políticos, poetas, filósofos. Todo o contexto que leva a isso, um pedaço da história de Atenas que reflete toda a história da Grécia, né? Muito legal esse livro, uma escrita envolvente. É a segunda retomada que eu estou fazendo desse livro. Eu estou estudando mitologia, então envolve também esses estudos, né? Mitologia grega, conhecimento da história da Grécia. Vou retomar a leitura da minha Bíblia de Jerusalém. Ela está nessa capa que a Letícia aqui de Uberlândia confeccionou. Muito obrigado, Letícia. Faz 2 anos que eu parei essa leitura literária da Bíblia. Eu fazia também com a Tatiana Feltrin. Parei na época da morte do Pedrinho, que eu estava estudando aqui os Salmos. Eu nunca li a Bíblia de Jerusalém inteira, já li a Bíblia do Peregrino. Então eu parei, fiquei muito assim, traumatizado com a morte, não sei, eu fiz uma ligação, né? Parece que eu estava lendo os Salmos, rezando, estudando, e aconteceu uma tragédia, aconteceu, né? Então assim, eu parei nos Provérbios capítulo 19, vou retomar e assistir os vídeos. A Tatiana, o pessoal que está fazendo esse projeto já está no Novo Testamento, então eu vou recomeçar. Vamos terminar a Bíblia. Eu tenho aqui também a Bíblia do King James, que eu quero ler também. Aqui Os Miseráveis, volume 2, Victor Hugo. Projeto também do Clube Tatiana Feltrin, sua biblioteca, ano 1. Foi o livro do mês de fevereiro do ano passado. Depois eu li o José Fouché, do Stefan Zweig, no mês seguinte. Li também o Héracles, do Eurípides. E os outros eu não consegui ler. E esse aqui eu estou parado, é uma releitura. Eu li em outra edição, essa da Kozak Naif.
E eu quero reler e fazer vídeo aqui pro canal. Maravilhoso esse livro. O que eu pretendo ler no mês de abril? 12 livros para 2025, literatura antiga, as sátiras de Horácio. Horácio, poeta romano, que viveu entre 65 a.C. e 8 a.C. Ele morre próximo do nascimento de Jesus. Aqui nós temos 2 livros de sátiras, em que ele, Horácio, segue a forma do epicurismo, o pensamento de Epicuro, e fala da importância de aproveitar o momento presente, sem muita preocupação com o futuro. Ele criou a famosa frase Carpe Diem, que está em um de seus poemas. Significa aproveite o momento, aproveite o hoje. Ele vai retratar, por meio dessas sátiras, os costumes do seu tempo, a sociedade romana e discutir também questões éticas. Então, um livro interessante. No final do mês eu faço um vídeo falando sobre esse livro. Eu adquiri, gente, esse livro aqui, que vai ajudar e completar a leitura do Arquipélago Gulag. Um dia na vida de Ivan Denisovich, do Alexander Solzhenitsyn. Achei no Mercado Livre. Esse livro está raro para encontrar. Retratando a vida de um dos detentos ali do Gulag, ele retrata a vida também dele, de todos os outros que passaram por esse sistema soviético terrível e não tiveram voz, né? Então ele vai mostrar isso aqui, uma pessoa lutando minuto a minuto para sobreviver dentro desse sistema horrível e preservar sua dignidade. É isso. E tem a leitura do mês de... Deixa eu pegar aqui só um minuto. A leitura do mês de abril do Clube Ano 2 da Tatiana Feltrin é esse aqui. Antes do Baile Verde, contos da Lígia Fagundes Telles. Nunca tinha lido nada dela. Ainda não li As Meninas, acreditam? Acho que não tem aqui na estante. Estou gostando demais, já estou lendo. Aqui ela vai mostrar por trás de uma variedade de situações e de enfoques, do trágico ao fantástico, da parábola moral ao conto de terror, a inimitável habilidade da autora em observar o destino humano que ele tem de mais frágil, secreto e surpreendente. Surpreende mesmo. O final do conto te assusta, né? Te dá um choque de lucidez. Estou gostando muito. Que eu ganhei de presente este mês? Eu ganhei Anatomia da Crítica Northrop Frye, 4 ensaios. Ganhei esse livro da Adriana Ottoni, aqui de Uberlândia. Muito obrigado, Adriana. Livraço. Tem um vídeo aqui que eu coloquei domingo, eu fiquei tão empolgado, que o livro veio uma embalagem tão bonita, fiquei doido. Esse aqui eu ganhei da Cida do Paulo Vitor. O Poder da Bondade, do Christopher Phillips. Transforme a dor, a traição e o revés em amor, alegria e compaixão. É uma escrita que vai trabalhar textos de literatura, de filosofia, para o bem-estar, né? Para você transformar ações difíceis que você sofre em algo bom. Ganhei esses 3 livros aqui, também da Cida do Paulo Vitor. O Essencial do Cristianismo, 2000 anos de História e Fé. São vários autores, Marcelo Almeida, Mário A. Silva, Denise Américo, Melva Webb. É uma história do cristianismo a partir da visão metodista. O primeiro livro, do Avivamento Apostólico aos Prenúncios da Reforma. O segundo livro, do fim do inferno medieval ao avivamento morável do século XVIII. E o terceiro livro, do avivamento metodista à igreja do século XXI. Vou dar uma olhada nesses livros, muito interessante, por sinal. E adquiri também 3 livros para ajudar nos estudos de mitologia. O Universo, os Deuses, os Homens, Mitos contados por Jean-Pierre Vernot. Estou fazendo o curso de mitologia Ecos Eternos, da Tatiana Feltrin também. Estou bem empolgado, muito bom. Mitologia clássica, lendas do mundo antigo, são histórias da mitologia contadas por grandes escritores como Nathaniel Hawthorne e outros. Escreveu a Letra Escarlate, né? Nathaniel Hawthorne. O Dicionário de Mitologia, um A a Z de temas, lendas e heróis, do J.A. Coleman. São esses os livros, então, que eu trouxe de diferente para ajudar
nos meus estudos de mitologia, né, de história, literatura. E você, leu bastante este mês? Como estão suas leituras? Então espero que vocês leiam bastante também. Eu não vou fazer o sorteio da latinha, inclusive esse livro aqui, A Livreira de Paris, foi um livro sorteado na latinha. Por quê? Porque eu tenho outros projetos esse mês, mas no próximo mês eu sorteio. Então é isso, gente, um abraço, obrigado pela companhia, fiquem com Deus e até mais.